Organicamente. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Para iniciar aqui a aula de Química Orgânica, né, a gente vai iniciar com a introdução à Química Orgânica e é importante a gente falar, né, para início de tudo, entender o que a Química Orgânica estuda. Então, é uma área, né, da Química que estuda os compostos de carbono. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de compostos orgânicos para vocês terem uma ideia. Que é, por exemplo, a glicose, que é um monossacarídeo, que é a principal fonte de energia do nosso corpo, que tem a estrutura C6H12O6. Outro exemplo de composto orgânico, o polietileno, que é um plástico, né? A gente pode ver embaixo de algumas embalagens plásticas se é feito de polietileno ou não. Tem outros polímeros também, que são feitos por plásticos, alguns outros tipos de plásticos. E o assunto de polímeros, ele é estudado dentro da química orgânica. Então, polímeros são compostos orgânicos. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Outro exemplo é um grupo, né, dentro da orgânica, que é os ésteres. Ésteres é um grupo funcional. E aí aqui a gente tem um exemplo, né, do C6H12O6. O éster, ele é o que confere, ele está dentro de alguns produtos alimentícios, principalmente guloseimas doces, para trazer aquele aroma, aquele sabor de frutas artificial. Então, está muito presente em jujuba, em bala, em confeitos. Então, aqui é para a gente entender. Agora, um perigo que a gente acaba cometendo se não entender bem sobre o que a química orgânica estuda acaba confundindo orgânico com inorgânico. Por quê? Trouxe aqui exemplos de compostos que possuem carbono, mas não são compostos orgânicos, que é o ácido carbônico, que é o H2CO3. Ele não é um composto orgânico. O CO2, né, que é o dióxido de carbono, como a gente conhece, gás carbônico. E o ácido cianídrico. Esses compostos não são orgânicos. Então, a gente tem que entender que nem todo composto que possui carbono em sua estrutura molecular, ele vai ser orgânico, mas todo composto orgânico, ele vai conter carbono em sua estrutura. Então, o que a gente precisa entender um pouco mais sobre o carbono? Então, vamos ver as propriedades do carbono. Então, entendendo aqui as propriedades do carbono, o carbono ele é tetravalente, né? Então, ele possui lá 6 elétrons. E a gente precisa fazer a distribuição para entender por que ele é tetravalente. Tetravalente, gente, é basicamente que ele consegue fazer 4 ligações. Mas por que ele consegue fazer 4 ligações? A gente vai ver lá na sua distribuição, voltando lá para o primeiro ano, né, como você já deve ter visto, a distribuição de 6 elétrons, né, vai ser 1s2, 2s2 e 2p2, não 2p6, porque para chegar em 6, só precisa de mais 2, então 2p2. Parou aqui. Distribuição cessou aqui. Na sua última camada, né, que é a camada 2, possui quantos elétrons? 4 elétrons. Então, ele precisa de mais 4 para estar dentro da regra do octeto. Então, ele vai compartilhar esses outros 4 elétrons, né, que ele vai ocorrer um compartilhamento. Então, vai ser ligação covalente. Então, ele vai fazer 4 ligações para estar dentro da regra do octeto. Então, a gente pode ver que essas ligações, elas podem ser feitas de formas diferentes. Podem ser 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, uma simples e uma tripla. Essas ligações têm tipos diferentes. O que eu preciso que vocês saibam por agora? É que as ligações simples, elas são ligações sigmas. As ligações duplas é uma sigma e uma pi. E as ligações triplas são 2 pi e uma sigma. Entendendo isso, a gente passa para a próxima propriedade, né, do carbono, que é formar cadeias. O carbono ele tem a propriedade de formar cadeias, né, por conta das suas 4 ligações. Então, essas ligações ela vai possibilitar um rearranjo, né, nas cadeias carbônicas de diversas formas diferentes. Então, para a gente entender um pouquinho e ver um pouquinho dos tipos de cadeias que a gente tem, a gente pode observar aqui algumas cadeias abertas,
e algumas fechadas, também conhecidas como cíclica. Então, a gente vai estudar mais para frente sobre as cadeias cíclicas e as cadeias abertas, mas a gente pode ver aqui, já pode ter uma familiaridade com esses compostos, né, orgânicos. E o próximo ponto que eu queria abordar, próximo e último por essa aula, é a hibridização. Para entender um pouco sobre a hibridização, a gente precisa saber muito mais a fundo da química. Então, por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam é que o carbono, que é tetravalente, né, que possui 4 ligações simples, ele tem uma hibridização sp3. Aqui ao lado eu vou deixar o ângulo, né, entre as ligações que tem, e depois, posteriormente, eu vou mostrar para vocês como ele fica em 3D. O carbono, que forma 2 ligações simples e uma dupla, ele é sp2 e possui 120 graus, né, do ângulo. O carbono que possui uma simples e uma tripla, e também o carbono que possui 2 duplas, ele é sp. Esse carbono ele é linear, tá? E ele possui ali um ângulo de 180 graus. A gente vai colocar essas estruturas em um simulador, né, para conseguir mostrar para vocês como ele fica em 3D, como que a gente consegue identificar os ângulos entre as ligações, tá? Mas por enquanto é isso que eu preciso que vocês saibam, entendam sobre hibridização. O que eu costumo dizer para os alunos, para que eles consigam lembrar, é fazer a regra dos dedinhos. O carbono faz 4 ligações? Se eu tiver 4 ligações simples, eu vou ter sp3. Se eu tiver 2 simples e uma dupla, é sp2. E se eu tiver 2 duplas ou uma dupla e uma tripla e uma simples, é sp. Então eu sempre fiz essa regra dos dedinhos. Gente, para hibridização, essa regra só vale para o carbono. Não vale para a hibridização de outros elementos, outros compostos, né, que vocês forem estudar mais para frente. Isso aqui é para a gente ter uma familiaridade, né, com a química orgânica, para entender mais sobre as cadeias, os compostos. Então, para essa aula, eu vou finalizar aqui, mas antes de finalizar a aula, eu preciso que vocês mexam comigo, baixem no computador de vocês. Não precisa baixar, tá? É um site bem... ele é gratuito e dá para mexer online. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Que é o mondraw.com. O mondraw.com a gente vai conseguir desenhar estruturas, tá? Carbônicas e conseguir entender um pouco mais sobre os carbonos ou fazer algumas atividades que vai necessitar que vocês desenhem a estrutura. Então, assim, a gente vai estudar nomenclatura, né, em relação à química orgânica. E aí eu vou dar uma nomenclatura ali para vocês. Exemplo, acetona, que é a propanona. Então, vocês vão ver o nome propanona e vão conseguir desenhar essa estrutura carbônica. Então, como é que vocês vão manipular aqui? Vou mostrar aqui como é que funciona. Aqui ao lado tem alguns elementos, tá? Vou clicar aqui no carbono. Vou desenhar Aqui, pronto, tem uma estrutura bem simples, que é o metano. Então, o que eu posso aqui manipular aqui com o metano? Eu posso clicar aqui, ó, para aparecer os hidrogênios. Olha como ele vai ficar. Tá vendo? Pra gente entender bem como a estrutura do carbono, como as estruturas orgânicas elas funcionam, elas são desenhadas. Mas eu também posso fazer aqui o butano, por exemplo. O butano, ele possui 4 carbonos. Para ligar esses carbonos, como é que eu faço? Tá? Espera aí. Eu vou colocar um de cada vez. Local, pronto, coloquei um. Vou esticar, puxar e soltar. Clique, segura, puxa e solta. Aqui eu tenho 1, 2, 3, o último, puxa e solta. Pronto, aqui eu tenho a estrutura do butano, tá? E aí, o que a gente pode manipular aqui? A gente pode
mostrar aqui os hidrogênios, como eu falei, tá? Pode desenhar também um benzeno, aqui. Um benzeno, pessoal, ele possui 6 carbonos. O hidrogênio, a quantidade de hidrogênio, ele vai colocar sozinho, tá? Não vai precisar ser colocado. Pronto. Aqui ficou meio esquisito, mas tudo bem. Aí um exemplo, eu quero colocar uma ligação dupla na ligação. Uma ligação, né, qualquer, por exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra colocar a ligação dupla. Eita, gente. Aqui ficou bem torto, né? Mas vai dar pra entender. Quero colocar uma ligação dupla. Clica uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Gente, esse aqui é a estrutura do benzeno. Tá que não tá bem desenhado. Então, assim, o Moldral, ele disponibiliza para você a estrutura do benzeno para que você não precise desenhar. Então, assim, algumas estruturas mais complexas, aqui ao lado tem a estrutura do benzeno, tá? Ó, não, cadê? Essa aqui, essa daqui. Aqui, mais simples, mais tranquilo. Eu posso também puxar mais ligações a partir do benzeno, fazer algo diferente. Eu posso ligar também outros elementos. Mudei aqui, botei uma hidroxila. Hidroxila é um OH ligado ao carbono. Isso aqui é um grupo chamado hidroxila, que a gente vai ver mais pra frente também. Então eu preciso introduzir para vocês esse site, né? Esse site online, que é o Moldral, para que vocês consigam manipular e aprendam a manipular. Porque ao decorrer das aulas a gente vai utilizar o Moldral para conseguir estudar, fazer alguns desenhos, para conseguir fixar melhor a estrutura. O que acontece quando eu tenho uma estrutura de certo grupo funcional. Como é que eu desenho, o que é. Se eu digo que tem uma amina ou uma amida, qual é a diferença? E aí, conforme vocês forem desenhando no Moldral, vocês vão fixando e entendendo qual é a diferença de cada uma. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Para apagar, vem aqui na borrachinha, ó, e seleciona e apaga, tranquilo. E para salvar, por enquanto é isso que eu vou explicar do Moldral para vocês, tá? Tem mais funções também, aqui como eu falei, coisas de hidrogênios, já coloco os hidrogênios nas ligações. Tem também a parte de 3D, mas eu vou deixar assim por enquanto e vou baixar, vou mostrar para vocês como é que faz para baixar. Aqui tem um cartãozinho, tá? Que vem salvar, vai aparecer aqui esse cardzinho, formato do arquivo. Coloca sempre imagem PNG. Imagem PNG é sem fundo, tá? Só o desenho mesmo. Vai ser até bom para vocês quiserem colocar em alguma anotação. Aí tem uma folha amarela, aí fica aquele recorte branco. Não precisa porque ele já tá em PNG. Então, isso aí é interessante. Tá, aqui eu vou botar estrutura... estrutura 1. Aí eu salvo. Aí eu salvo na pasta que eu quiser. Vou salvar aqui na hora de trabalho mesmo. Vou abrir. Aqui tá a minha estrutura. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aulinha de introdução. Então, esperem mais para as próximas. A gente vai estar postando mais o módulo aqui de orgânica. E é isso. Tchau, pessoal.